Uma estudante do primeiro ano foi encontrada morta em seu próprio quarto. Logo, a polícia teve vários suspeitos, cada um deles poderia muito bem ser o assassino. O desenrolar dos eventos foi muito tenso, com reviravoltas inesperadas e a verdade finalmente revelada graças a uma pequena amostra de DNA. Neste vídeo, vamos contar o que aconteceu com Jenna Vera Allen. Jenna Vera Allen nasceu em 23 de fevereiro de 1988 em uma pequena cidade americana chamada Wimberley, no estado do Texas. Ela tinha pais amorosos, uma irmã chamada Diana, e uma infância tranquila e despreocupada. Logo, sua família se mudou para a cidade de Bryan, a cerca de 200 quilômetros de sua cidade natal, ainda no estado do Texas. Após concluir o ensino médio, Jenna ingressou na faculdade de Blinn, onde planejava se formar como assistente jurídica, mirando uma carreira mais alta na área jurídica. Ela tinha muitos amigos que a descreviam como uma pessoa gentil, trabalhadora e amigável. Sempre encarava a vida com otimismo e estava ansiosa para a sua futura carreira. Jenna se mudou para um apartamento perto de seu campus, em um complexo residencial chamado Alton Woods, e conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante local para cobrir suas despesas e não depender financeiramente de seus pais. Apesar de sua agenda lotada, equilibrando estudos e trabalho, Jenna passava tempo com seu namorado, Spencer Hood. Eles estavam juntos desde o ensino médio, porém eles moravam separados, já que Jenna vivia em um apartamento alugado. Seu relacionamento durou vários anos, embora ocasionalmente tivessem discussões. Em 8 de abril de 2008, Jenna, que na época tinha 20 anos, terminou seu turno de trabalho e por volta das 21 horas, foi para casa. Como Spencer estudava com ela na mesma faculdade e morava nas proximidades, Jenna o convidou para ajudá-la com um dever de casa. Por volta da meia-noite, Spencer se despediu de Jenna e foi para casa. Pouco depois, eles conversaram brevemente ao telefone e desejaram boa noite um ao outro antes de irem dormir. Na manhã de 9 de abril, Spencer percebeu que havia esquecido um livro necessário para a aula na casa de Jenna. Por volta das 10h30, ele foi até lá para buscá-lo. Ao bater na porta e não receber resposta, ele percebeu que a porta estava destrancada. Pensando que Jenna ainda estivesse dormindo, ele entrou e foi para o quarto dela para pegar seu livro. No entanto, ele foi recebido por uma cena horrível. Jenna estava deitada no chão, sem sinais de vida. Percebendo que ela estava morta, Spencer imediatamente correu para o apartamento vizinho e pediu aos moradores que chamassem a polícia. Quando a polícia chegou à cena do crime, examinaram o apartamento e não encontraram sinais de arrombamento. A única coisa estranha era que a janela do segundo quarto estava aberta, levando os detetives a suspeitarem que o assassino poderia ter entrado por ali. No entanto, essa teoria foi contestada devido à porta destrancada. Os investigadores imediatamente descartaram a possibilidade de um roubo, pois nada estava faltando, inclusive a bolsa de Jenna com dinheiro e cartões de crédito estava pendurada perto da porta de entrada. Além disso, o apartamento estava em ordem, sem sinais de luta. Não havia evidências de uma presença recente do assassino, e nenhum ferimento grave foi encontrado no corpo de Jenna, exceto por um hematoma na testa e um lábio mordido. Ela estava deitada de costas, completamente vestida, e sua posição parecia natural. E também pequenas gotas de sangue foram encontradas em sua camisa e no tapete ao lado do corpo. Após examinar o corpo da garota, os médicos legistas fizeram algumas conclusões importantes. Primeiro, a morte ocorreu cerca de 10 horas antes de Spencer encontrar Jenna, o que significa que ela foi assassinada pouco depois de desligar o telefone com seu namorado. Em segundo lugar, foram encontrados sinais de estrangulamento em seu corpo, que foram determinados como a causa da morte. Os médicos também determinaram que o criminoso não agrediu a garota sexualmente. Ainda assim, Jenna tentou se defender dele, como indicavam as marcas de pele e sangue debaixo de suas unhas. Todas essas amostras foram imediatamente enviadas ao laboratório para tentar extrair um perfil de DNA do criminoso. Naturalmente, seu namorado, Spencer, foi o primeiro suspeito. Havia várias razões para isso. Primeiro, estatisticamente, os assassinos muitas vezes são alguém próximo. Em segundo lugar, a ausência de sinais de arrombamento indicava que Jenna poderia conhecer o criminoso e tê-lo deixado entrar no apartamento voluntariamente. Durante o interrogatório, Spencer cooperou com a investigação e respondeu a todas as perguntas. Até aquele momento, os especialistas ainda não tinham conseguido extrair o DNA do assassino das amostras, então a polícia não podia confirmar a implicação do namorado no assassinato. Assim, ele foi libertado, mas os investigadores não deixaram de suspeitar dele. Porém, os amigos de Jenna afirmaram que ele a valorizava muito e dificilmente poderia prejudicá-la. Após isso, os detetives começaram a procurar possíveis testemunhas. A polícia interrogou os vizinhos de Jenna para saber se haviam visto algo suspeito na noite do assassinato.
Os policiais encontraram alguns rapazes que estavam jogando vôlei perto do complexo residencial de Jenna naquela noite. Eles relataram ter visto um homem estranho saindo do prédio em direção ao apartamento da garota. Eles ficaram surpresos ao ver que o homem estava sem camisa. Os testemunhos adicionaram que o homem se parecia com um morador do mesmo complexo de 26 anos chamado Sean Stevens. Ao saber disso, os amigos de Jenna informaram à polícia um fato preocupante. Algum tempo atrás, Stevens, que morava exatamente em frente a Jenna, havia gritado insultos para ela pela janela do seu apartamento. Não estava claro o motivo desse comportamento, mas para a polícia, todos esses fatores eram suficientes para suspeitar do jovem. Stevens negava saber algo sobre o assassinato e afirmava não ter saído de seu apartamento naquela noite, muito menos andar pela rua sem camisa. Não havia confirmação para suas palavras, mas sem evidências sólidas, ele também teve que ser liberado. Além disso, os detetives examinaram uma possível conexão entre o assassinato e o local de trabalho de Jenna. No entanto, depoimentos de seus colegas de restaurante e imagens de vigilância mostraram que no dia de sua morte, ela não havia tido nenhum conflito com ninguém, e situações semelhantes não ocorreram em datas passadas. A partir desse ponto, a investigação diminuiu. A polícia continuou a procurar novas pistas, interrogar parentes e amigos de Jenna, e em um certo momento, conseguiram obter uma nova pista. Durante uma conversa com os investigadores, os pais da garota conseguiram lembrar de uma informação importante. 2 meses antes do assassinato, Jenna havia reclamado para eles sobre um trabalhador que estava realizando manutenção técnica no prédio de seu complexo residencial. Uma vez, saindo do banho apenas com uma toalha, ela encontrou um estranho na sala de estar. Quando perguntou o que ele estava fazendo em seu apartamento, ele respondeu que pensava que não havia ninguém em casa e afirmou que não ouviu o chuveiro ligado, então ficou para verificar o estado do apartamento e garantir que nada precisasse ser reparado. Claro, Jenna ficou chocada com essa situação. Ela descobriu que o homem era Jeremiah Rosser, de 29 anos. O som da água corrente era claramente audível na sala de estar e até mesmo perto da porta de entrada. Nessa situação, era extremamente improvável que Rosser não tivesse ouvido e pensado que não havia ninguém em casa. Depois de conversar com o gerente, a polícia descobriu que Rosser parou de ir ao trabalho alguns dias após o assassinato de Jenna, o que levou à sua demissão. Isso também aumentou as suspeitas sobre ele. Mas aqui surgiu um problema. Rosser havia se mudado de seu apartamento e não conseguiram determinar sua localização atual. A polícia só conseguiu descobrir que ele tinha uma ex-mulher e 2 filhos. Assim, neste caso complicado, havia 3 principais suspeitos: Spencer Hood, Sean Stevens e Jeremy Rosser. Para descobrir se um deles era o assassino, eles precisavam esperar pelos resultados do laboratório, onde os especialistas tentavam extrair um perfil de DNA. Eles estavam trabalhando na análise das partículas debaixo das unhas da garota e das gotas de sangue em sua camisa e tapete. Como resultado, descobriram que uma das gotas de sangue no tapete continha material genético que não pertencia a Jenna. Esta amostra coincidia com a que havia sido extraída das partículas debaixo das unhas da garota. Finalmente, os especialistas conseguiram extrair uma amostra completa de DNA. Primeiro, eles a inseriram no banco de dados do FBI, mas não houve correspondência. Isso significava que o assassino não tinha registros criminais graves anteriormente. Apesar disso, a polícia agora poderia comparar a amostra obtida com as amostras de DNA dos 3 principais suspeitos. O problema era que suas amostras não foram coletadas durante os primeiros interrogatórios. Os detetives tentaram entrar em contato com eles, e aqui encontraram algo surpreendente. Descobriram que os 3 haviam deixado a cidade, e suas localizações atuais eram desconhecidas. A polícia imediatamente começou a procurá-los. Enquanto isso, os investigadores decidiram não ficar parados e usar a amostra de DNA do assassino. Eles começaram a coletar voluntariamente amostras de DNA em um complexo próximo ao de Jenna e entre seus colegas de trabalho no restaurante. No total, conseguiram obter 50 amostras de DNA, mas nenhuma delas coincidia com a encontrada no local do assassinato. Pouco tempo após isso, a polícia finalmente encontrou Spencer. Descobriram que ele estava a 3 horas de distância da cidade de Bryan, na casa dos pais. Ele disse que não conseguia lidar com a morte e decidiu passar um tempo com a família para tentar se distrair da tragédia. Ele voluntariamente forneceu sua amostra de DNA, que foi imediatamente enviada para o laboratório. Ele também permitiu que os especialistas examinassem seu corpo em busca de arranhões que definitivamente estariam presentes no assassino, pois pedaços de sua pele foram encontrados sob as unhas de Jenna. Após isso, a polícia conseguiu localizar Stevens. Descobriram que ele também havia ido para a casa dos pais, que moravam a 720 quilômetros da faculdade de Blinn. Ele explicou que seu irmão, que servia no exército, finalmente havia retornado do Iraque e ele queria vê-lo.
Stevens voluntariamente forneceu sua amostra de DNA, que também foi enviada para o laboratório. Enquanto a polícia aguardava os resultados do laboratório, ainda precisavam encontrar o último suspeito, o que era muito mais difícil. Eles conseguiram entrar em contato com a ex-mulher de Rosser, que compartilhou algumas informações preocupantes. Segundo ela, quando seu casamento estava se aproximando do divórcio, Rosser estava se tornando agressivo com ela. Ele a empurrava para o chão e tentava sufocá-la. Tornou-se insuportável viver com ele, e o casamento terminou em divórcio. Tudo isso ocorreu aproximadamente na época em que Jenna foi assassinada. Foi graças à sua ex-mulher que a polícia conseguiu localizar Rosser. Isso aconteceu no início de outubro, 7 meses após o assassinato. Durante o interrogatório, ele se comportou calmamente e respondeu a todas as perguntas dos detetives. Além disso, ele não tinha nenhum registro criminal em sua vida. Ele negou envolvimento no assassinato e voluntariamente forneceu sua amostra de DNA. A polícia também examinou seu carro, onde encontraram descobertas interessantes. No carro, encontraram um laptop cujo número de série coincidia com um relatório de roubo alguns meses antes do assassinato de Jenna. Uma vizinha dela havia denunciado à polícia depois que seu laptop desapareceu de seu apartamento, mas isso não foi o mais assustador. A polícia também encontrou as chaves de várias unidades no complexo residencial em que ele trabalhava. Considerando que ele foi demitido uma semana após o assassinato de Jenna, Rosser não tinha permissão para manter essas chaves, e o gerente deveria ter recolhido elas. Tudo isso indicava que o homem estava envolvido em pequenos furtos. Após isso, os especialistas do laboratório analisaram o DNA, descobriram que o namorado de Jenna e seu vizinho não tinham relação com o assassinato. Mas o DNA de Rosser coincidia completamente com a amostra encontrada sob as unhas da vítima. Ao receber os resultados, a polícia imediatamente prendeu Rosser. No entanto, apesar da correspondência das amostras de DNA, ele continuou a insistir em sua inocência. Claro, isso não o ajudou em nada, e ele foi acusado de assassinar Jenna. Como Rosser não estava disposto a revelar os detalhes daquela noite, os investigadores apresentaram sua versão dos eventos. Aparentemente, Rosser entrou no apartamento de Jenna com a intenção de roubar, usando a chave de sua porta. Isso poderia ter acontecido a noite antes das 9 horas, quando a garota ainda não havia voltado do trabalho. Talvez Rosser não tenha conseguido realizar seu plano depois que Jenna chegou em sua casa com seu namorado, e o criminoso teve que se esconder no segundo quarto, onde esperava Spencer sair. Não está descartado que tenha sido Rosser quem abriu a janela na esperança de sair silenciosamente do apartamento por ela, mas ele não teve sucesso. Esperando Spencer sair e ouvindo Jenna desejar-lhe boa noite ao telefone, Rosser finalmente tentou sair do apartamento pela porta da frente. A partir daí, existem dois possíveis cenários. Ou ele tentou sair do apartamento, mas Jenna o notou e Rosser entrou em pânico e a atacou, ou ele entrou em seu quarto com a intenção de cometer assassinato. A polícia até considerou que ele matou a garota porque ela se parecia fisicamente com sua ex-mulher. Porém eles não sabem até hoje qual foi a versão correta. Considerando que o homem se recusou a admitir sua culpa, o caso foi levado ao tribunal, e a espera pelo início do processo se arrastou por meses, como frequentemente acontece no sistema judicial dos Estados Unidos, mas apenas 2 semanas antes do início do julgamento, algo inesperado aconteceu. Em dezembro de 2009, mais de um ano após sua prisão, Rosser finalmente admitiu sua culpa. Ele fez um acordo de pré-julgamento com o promotor na esperança de conseguir uma sentença menos longa. O homem também pediu para que a sua família não fosse envolvida no processo judicial, incluindo seus pais e seus 2 filhos, que ele teve com sua ex-mulher. Graças a isso, o processo judicial foi concluído rapidamente. Se ele não tivesse confessado, o julgamento poderia ter se arrastado por vários anos. Apesar da correspondência das amostras de DNA, Rosser enfrentou a sentença máxima, pois ele se declarou culpado. No entanto, Rosser enfrentava um risco muito maior, a pena de morte se o crime fosse considerado premeditado. No entanto, ele foi poupado dessa sentença. Ele foi condenado a 55 anos de prisão, podendo recorrer à liberdade condicional após determinado tempo. Ele foi enviado para a prisão de Rochard, no estado do Texas. Rosser poderá solicitar liberdade condicional em 2036. Considerando que tinha 27 anos quando cometeu o crime, ele poderá ser libertado condicionalmente aos 55 anos. Se for negada a liberdade, ele terá que cumprir a pena integral na prisão, e só sairá em liberdade aos 82 anos. Durante o julgamento, ele se recusou a olhar nos olhos dos parentes e amigos de Jenna. Ele entrou na sala de tribunal com macacão de prisão laranja, algemado. Ele apenas acenou para seus pais quando os viu na sala. No entanto, ele permaneceu em silêncio e não reagiu a nada, mantendo a cabeça baixa. A família da vítima teve a oportunidade de falar no tribunal e dirigir-se diretamente ao assassino. Todos os 3 aproveitaram essa oportunidade.
A irmã da garota, Diana, estava no tribunal em nome da vítima. Ela disse que esperava que ele percebesse o quão terrível era seu ato. Ela prometeu orar por ele e acredita que um dia poderá perdoar o assassino de sua irmã. A mãe de Jenna expressou dúvidas de que Rosser pudesse encará-la diretamente e afirmou com convicção que ele nunca seria capaz de entender completamente o terror que ele trouxe para sua família. O pai de Jenna não planejava falar no tribunal, mas mudou de ideia no último momento. Ele prometeu comparecer a qualquer prisão onde Rosser fosse colocado e contar a todos o monstro que ele é. Ele também expressou disposição para comparecer à audiência em 27 anos, quando Rosser pedir condicional. Além disso, os pais de Jenna processaram o proprietário do complexo residencial. Eles estavam convencidos de que as queixas de sua filha não foram levadas a sério quando ela reclamou ao chefe de Rosser sobre seu comportamento. Além disso, eles acreditam que sua filha estaria viva até hoje se suas reclamações tivessem sido ouvidas e se os donos se atentassem para o comportamento inaceitável de Rosser. A única coisa que permanece incompreensível até hoje são os motivos precisos de Rosser. Apesar de ter confessado o assassinato, ele se recusou a revelar os motivos do que fez.